Em dívida, prefeituras da região acumulam débitos com a Previdência Social. Prefeitos participam de encontro com a Receita Federal e recebem orientações para regularizar a situação fiscal e tributária dos municípios. Esses débitos que porventura eles tenham impedem a emissão de certidão negativa. E essa certidão negativa é um documento básico para ele poder sacar o fundo de participação dos municípios, que é distribuído pelo governo federal. Pedofilia. Homem é detido em Santa Branca pela Polícia Federal suspeito de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e de compartilhamento de pornografia infantil na internet. Cansados de esperar, moradores do bairro Boa Esperança, em São José dos Campos, reclamam da falta de infraestrutura. Todos os dias, vários problemas. Falta asfalto, sobram buracos. Sem saneamento, o esgoto cobre as ruas. Simplesmente, nós estamos esquecidos aqui. Essa comunidade está há mais de 20 anos largada pelo poder público. Leitura na praça. Projeto em Pindamonhangaba distribui livros de graça em locais públicos. Esse livro, o intuito é que a pessoa leve para casa e para que a gente fomente essa leitura, né? Tanto da pessoa que adotou esse livro, como de toda a sua família. Parabéns! Já está quase tudo pronto para o aniversário de 250 anos de São José dos Campos. E os moradores vão ganhar de presente uma super festa com diversos shows no parque da cidade. E não poderíamos estar ausente desta festa tão importante, uma comemoração de 250 anos da nossa querida São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. O Band Cidade começa agora. Olá, boa noite. Boa noite para você. Com pouco dinheiro no caixa nesse tempo de crise ou, como em muitos outros casos, devido à má gestão dos recursos públicos, prefeituras da região deixam de cumprir uma obrigação em comum: os depósitos da Previdência Social. Muitas cidades somam uma dívida milionária com o INSS e isso é um sério problema, principalmente porque dificulta o repasse dos governos do Estado e também o governo federal para a realização de obras, né? Pois é, Janda, hoje prefeitos da região participaram de um encontro na Receita Federal de Taubaté sobre as obrigações fiscais e tributárias dos municípios. Eles são gestores de cidades. Foram eleitos para melhorar a qualidade de vida da população. Mas os prefeitos também têm obrigações com a Receita Federal. Orientá-los sobre cada uma delas foi o objetivo deste encontro na Delegacia Regional de Taubaté. A preocupação maior é com a dívida previdenciária. É uma questão de urgência para os novos prefeitos fazerem o parcelamento se houver interesse. Eles teriam que ver se tem débitos e fazer o parcelamento, porque senão vai perder o prazo dia 31. E esses débitos que porventura eles tenham impede a emissão de certidão negativa. E essa certidão negativa é um documento básico para ele poder sacar o fundo de participação dos municípios, que é distribuído pelo governo federal. Então, a nossa preocupação é exatamente com os municípios não serem prejudicados por um desconhecimento dos prefeitos. O parcelamento especial pode ser feito em até 200 meses. E, além do prazo estendido, há ainda 80% de desconto dos juros e redução da multa da ordem de 25%. Mesmo assim, o interesse está baixo. Dos 30 municípios aqui da Regional de Taubaté, somente a Prefeitura de Canas aderiu ao sistema. O prefeito de Aparecida, que já renegociou a dívida com a Previdência, estimada em 10 milhões de reais, estava interessado no novo refinanciamento. Essa dívida foi parcelada há cerca de 4 anos atrás, uma dívida herdada de administrações anteriores, que hoje a gente está pagando. Só que talvez a explicação seja para que a gente tenha condições de amortizá-la mais rápido ou então até mais prazo, mas que seja mais viável para o município. Os prefeitos foram alertados ainda sobre a obrigatoriedade de comunicar à Receita Federal a emissão de alvarás para construções e habite-se. Toda a construção, dependendo do tamanho, dependendo da qualidade do acabamento e tal, tem que fazer o recolhimento previdenciário. Porque tem funcionários que trabalharam, tem pedreiro, tem ajudante. E a prefeitura tem que emitir alvará de construção e habite-se. E essas informações são mandadas para a Receita Federal. E com isso a gente pode fiscalizar essas obras. Estar em dia com a Receita é fundamental para receber o Fundo de Participação dos Municípios, repassado pela União.
valor considerado muito baixo pelo prefeito de Caçapava. Os repasses caíram, em função das necessidades que nós temos e sim, os municípios clamam por uma atenção melhor do governo estadual e federal para que eles possam atender melhor e com mais qualidade os serviços para a sua população. Um homem foi detido hoje em Santa Branca pela Polícia Federal de São José dos Campos. Ele é suspeito de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e de compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação faz parte da segunda fase da Operação Glasnost, deflagrada hoje em 14 estados brasileiros. A repórter Caroline Rossazzi conversou com o delegado-chefe da Polícia Federal. Na casa do suspeito foram apreendidos discos rígidos, pendrives e outras mídias. E esses materiais serão analisados? Qual será o procedimento? Sim, eles serão periciados a fim de localizar eventuais arquivos desse material pornográfico infanto-juvenil. Como é que foi o procedimento para chegar até esse suspeito? Bom, a operação teve início com uma investigação conduzida pela Polícia Federal em Curitiba, e eles nos repassaram informações de que haveria um suspeito na nossa região. Com base nisso, instauramos um inquérito policial e solicitamos ao juiz a expedição do mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido na manhã de hoje. O suspeito prestou depoimento? Qual que é a situação dele? Sim, hoje ele prestou declarações e a gente aguarda agora a conclusão do laudo pericial para poder dar prosseguimento à investigação. Ele não foi preso, delegado? Não foi preso porque não foi constatado o flagrante, seja na posse desse material ou seja na transmissão desses arquivos de conteúdo pornográfico infanto-juvenil pela internet. No total, foram expedidos 3 mandados de prisão preventiva, 71 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva quando a pessoa é levada para prestar depoimento. As ordens judiciais foram cumpridas em 51 cidades do país e prendeu cerca de 30 pessoas, entre pais, professores, médicos, servidores públicos e até um idoso de 80 anos. Foram divulgados hoje os dados da violência na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de homicídios teve queda de 24% no primeiro semestre deste ano, comparado com os 6 primeiros meses de 2016. Foram 155 homicídios neste ano, contra 204 no ano passado. Já os furtos de veículos tiveram alta e somaram 2.445 registros no primeiro semestre do ano. No mesmo período de 2016, foram 2.295 ocorrências. Foram 2.255 ocorrências. O estupro também cresceu, subiu de 293 para 315. Um homem acusado de envolvimento com crime organizado foi preso ontem à noite por policiais da DIG de São José dos Campos. Na casa dele, que também era um ponto de venda de drogas, no Jardim da Granja, foram apreendidos 8 tijolos de maconha. E 160 quilos de maconha foram apreendidos ontem por policiais da Força Tática da Polícia Militar na rodovia Carlos Pedroso da Silveira, no Secap, em Taubaté. A droga estava num carro com placas de Belo Horizonte que foi abordado após atitude suspeita. O motorista de 33 anos foi preso em flagrante. Primeira parada aqui do Band Cidade. Na volta do intervalo, a gente mostra como fica o tempo, hein? Uma massa de ar seco continua sobre a nossa região e mantém a baixa umidade relativa do ar. E ainda, quem vive no bairro Boa Esperança, em São José dos Campos, reclama da falta de infraestrutura. Moradores não têm saneamento básico e ainda convivem com ruas cheias de buracos. Hora certa para você, 6h59. Band Cidade volta em instantes.